Então, boa tarde para quem está chegando. Eu sou a Ana Paula Thyssen. Estou aqui aproveitando a luminosidade do sol aqui na minha janela. Bem-vindo para ti que está aqui, está acompanhando ao vivo ou posteriormente a gravação. Hoje, dia 29 de maio, sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 15 horas. A minha intenção é estar aqui para uma conversa orgânica, ao vivo, e poder aqui trazer perspectivas, trazer conteúdos que possam estar à disposição, ser uma ajuda, ser um auxílio, para que tu possa entrar em contato contigo mesmo, com as tuas questões, de um modo leve. Estamos aí num mundo repleto de oportunidades, né? Repleto de desafios, especialmente agora, nesse agora que a gente está vivendo, mas também repleto de oportunidades novas para que a gente possa avançar, para que a gente possa viver e viver bem. Eu pensei um pouco assim no que seria o tema de hoje, né? Depois que eu acabei semana passada minha primeira live aqui, meu primeiro programa aqui do portal. E aí eu fiquei pensando assim, o que vai ser semana que vem? Porque tem tantos temas que eu quero falar, e quando a gente fala em autodesenvolvimento, autoconhecimento, se a gente coloca no Google, tem muita coisa. Eu conheço muitos profissionais que fazem conteúdos na internet já há mais tempo, e que tem muita coisa legal. E aí eu fiquei naquela um pouco de ansiedade, pensando o que ia ser o tema da próxima semana, o que eu ia trazer. É difícil de escolher. Mas aí eu tomei uma atitude de me colocar aberta para vamos perceber o que é até lá, né? Então, uma semana para poder ir amadurecendo o que seria. E o assunto se apresentou, inclusive a pessoa que é a convidada de hoje, que eu já vou apresentar. Mas aí falando sobre como eu gostaria, o que eu gostaria de trazer aqui, o que eu gostaria de falar, me veio também a ideia de fazer alguma coisa no início, colocar uma música, ou trazer uma poesia, e tantas coisas interessantes assim que eu poderia estar repercutindo aqui. Mas ontem eu tive vamos dizer assim, uma graça de receber uma mensagem através do meu filho mais velho, que é o Daniel, que numa situação, num contexto muito particular, né, nosso, ontem à noite, meu, dele e da Lívia, ele representou a Lívia do futuro, escrevendo uma carta para a Lívia do presente. A Lívia do presente tinha escrito uma carta para a Lívia do futuro, pedindo assim uma dica de como não sentir medo do futuro. E foi bem interessante esse momento. E o Dani, meu filho, vai fazer 12 anos agora em julho, e o Dani, sem pensar muito, pegou um papel, pegou um lápis e escreveu uma carta para a Lívia do presente, que é a minha filha mais nova, que tem 8 anos. E a Lívia do presente, então, recebeu essa carta. E aí eu quis compartilhar aqui para vocês, porque é uma carta muito especial. E ela diz assim: Olá, Lívia do passado. Não repara muito na letra, mas a minha resposta é simplesmente parar de pensar nele e apenas viver o presente. Beijo, querida. Espero que tenha ajudado. Com 3 coraçõezinhos. Aqui a cartinha tá lápis. E eu achei tão especial, assim, que o recurso estava ali à disposição, né? A sensibilidade dele em trazer essa mensagem, né? De representar a Lívia do futuro, né? Trazer desse conforto. E, de fato, a gente só tem agora. Cada vez mais a gente está sendo convidado a olhar para o agora, olhar para esse momento presente. E a gente pode olhar para esse momento presente com mais leveza, com mais cautela, com mais tranquilidade. Eu acredito que isso possa ajudar mais do que a gente ficar tentando imaginar o que vai acontecer ou se conectando com ideias, notícias, né, de coisas futuras que podem vir a acontecer. Então, o que tem para agora? Como eu posso ajudar agora? Eu, Ana Paula, estou cada vez mais assim colocando foco em trazer
aqui nesse meio digital, oportunidades de lucidez, de clareza, de tranquilidade, de leveza. E eu experimento muito disso com as minhas colegas de trabalho, com as minhas amigas, né? Tenho boas conversas, tenho esse benefício, digamos assim, nesse momento. E é uma alegria poder trazer, né, aqui nesse papo, nessa conversa de sexta-tarde, essas pessoas. E essa pessoa que está vindo hoje, né, que vai entrar aqui em seguida, é a Luciane. Deixa eu ver se eu já coloco ela aqui. Bem-vinda, Lu. Oi, Ana, tudo Luciane. bem? A Luciane Albinkel está aqui com a gente hoje para a gente fazer uma conversa orgânica. Quem está presente aqui, por favor, dá oi. Eu só vou fazer esse aviso, Lu, porque no Facebook tem uma coisa que a gente não enxerga assim quem está entrando, que nem no Instagram, né? No Instagram a gente fica vendo as pessoas entrando. Sim, E no Facebook a gente fica sem saber quem é que está nos assistindo. Então, quem está nos assistindo, dá um oi, que daí a gente sabe quem é que está aqui ao vivo com a gente e pode participar em algum momento, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Então, fiquem à vontade quem for chegando. Lu, bem-vinda. Tu sabe que é uma alegria tu esteja aqui. Para mim também. E eu acho que eu introduzi um pouco bem como eu estou percebendo, assim, que pode ser esse momento aqui da sexta-feira de tarde, que é um momento de boas conversas. Momento da gente poder estar junto aqui, né, reverberando boas notícias, bons olhares, né, escuta, enfim. Não sei o que tu quer começar falando, assim, para te apresentar, ou se tu quer por onde que a gente começa, se eu conto como que tu chegou aqui. Tu que escolhe. Eu tô tranquila. Então eu vou contar uma coisa. Conduzir, porque tu é que me convidou, tu já tem algumas ideias, então eu acho que eu vou curtir, assim. Tá, então eu vou começar contando o que eu te compartilhei agora no almoço, rapidinho, que é o Mensana in Corpore Sano. Mente sã, corpo são. Essa é uma expressão muito antiga, né, que a gente escuta muito. E eu quero te contar uma coisa que tu não sabe, é que eu comecei, assim, a despertar para o autoconhecimento muito cedo, que foi na época, assim, que eu era bem nova, eu devia ter, que eu me lembro, assim, essa fase dos 7, 8 anos, a minha tia sofria de problemas de depressão, né, e a minha mãe, ela foi uma pessoa que acompanhou muitas vezes a minha tia a clínicas e... Enfim, foi uma longa jornada da minha tia nessa época. Então, muito nova, eu já queria estudar psicologia. Porque eu tinha, acho que inconscientemente, eu tinha aquela coisa de tipo, mas tem que ter uma solução para isso que a minha tia sente, né? E eu me deparei com, a primeira vez que eu li isso, Mente Sã, Corpo São, foi numa das clínicas que a minha tia frequentava, que ela chegou a frequentar, que uma vez eu acompanhei minha mãe e vi, assim, escrito. Nossa, Mente Sã, Corpo São, que interessante, né? E eu estou contando isso aqui porque o tema que a gente está trazendo é justamente essa relação, né? Mente-corpo. Então, corpo são, mente sã é verdade para mim. Mente sã, corpo são também é uma possível verdade. E aí eu aproveito que eu falei a palavra verdade, só para introduzir uma coisa aqui. Isso eu vou sempre repetir. Não é a intenção aqui trazer uma verdade absoluta sobre alguma coisa, mas é caminhos possíveis, né? Então, aqui eu acho que é essa a intenção, assim, de trazer um conhecimento que parte do empírico, né? E a partir disso foi para o estudo, e aí isso se concretiza também em um trabalho terapêutico. Então, esse olhar, assim, é por aí que a gente está transitando, né, Lu? Partindo desse ponto. Por isso, eu não vou pedir que tu te apresente dizendo o que tu faz hoje. Isso está à disposição aí, né, nas suas redes. Eu vou só conectar como que a gente se conectou, e depois tu pode contar um pouquinho da tua caminhada. Tá. Mas a Lu, eu conheci a Lu na Amor que se Realiza, num retiro, numa atividade de final de semana, em 2018.
E logo que eu soube que ela tinha um espaço, né, que é o Estação Vida, eu quis ir lá conhecer o espaço, e no que eu fui conhecer o espaço, a gente já meio que se conectou, né, Lu, dali, e eu comecei a atender na Estação Vida, que é um espaço muito especial que tem em Porto Alegre, e que tem outros terapeutas que atendem, assim como a Lu. E foi aí que a gente se conectou, né, Lu? Uhum. Mas eu acho que é legal tu contar, assim, um pouquinho do que a gente conversou hoje de manhã. Como que começou o teu caminho, assim, de autoconhecimento? Assim, por onde que passou o teu início? Assim como tu lembrasse agora, que foi bem cedo, eu vejo, hoje eu entendo que o meu começou bem cedo também. Talvez tenha demorado um pouco mais para mim ter acesso a algumas coisas, porque eu morava no interior. Então, como eu morava numa cidade muito úmida, e sempre fui muito alérgica, eu sofri muito, assim, na minha primeira infância, principalmente dos 7 aos 14, porque, na verdade, a minha asma assim, desencadeou a partir dos 6 anos. Então, isso me incomodava muito, porque tudo que era indicado como, digamos assim, um tratamento de prevenção, não era possível, né? Porque, por exemplo, nadar é muito bom, mas não tinha uma piscina térmica na cidade. Sim, Nem que eu pudesse ter acesso, não existia essa possibilidade, né? Eu gostava muito de fazer exercício e eu não conseguia, porque eu não conseguia correr no frio, que me dava falta de ar. Então, daí eu também não era selecionada para jogar nenhum tipo de jogo, porque daí no dia do campeonato podia estar um frio na rua, eu ia passar mal. sim, Então, assim, sempre a atividade física era sempre cortada, né? Era sempre tu não pode. Não sei o quê. Eu me recordo que numa ocasião, uma professora nova da escola, não me lembro bem, aquela talvez que me conhecia, me obrigou a correr. E eu falei, olha, eu não posso, porque eu fico com muita falta de ar. Naquela época não existia nem essas bombinhas que tem hoje. Tinha que me sim, transportar. sim. E ela disse, não, tu vai correr, tu não tem nada, tu não tem atestado, não vi que tu tem atestado. Eu nem levava mais, as irmãs já me conheciam, sabe? Uma coisa assim, no interior também. Ela disse que eu tinha que correr, eu disse, então tá. Mas aí eu corri, né? Eu também não era de ficar quieta. Eu corri muito, assim. Gente, eu tive uma crise horrível. E aí depois, assim, que começou aquela falta de ar e não tinha o que passar, assim, eu não tinha nenhum remédio comigo, né? Eu pensei, meu Deus, por que eu fui fazer isso, né? Sim. Imagina! E então, assim, eu me lembrei agora desse episódio, eu tinha esquecido disso há muito tempo. Mas então sempre foi essa coisa assim, né? A minha mãe sempre cuidava muito da minha alimentação e fazia tudo. Qualquer coisa que dissessem para ela ia atrás, né? Eu tomava remédios que me davam muita palpitação, então eu questionava, né, até quanto eu ia ter que usar esses remédios broncodilatadores, porque eles não deixam a gente confortável, me dava uma ansiedade, eu já sou ansiosa, então eu só aumentava meu estado de ansiedade. Então não era legal, né? Eu fiz tratamentos com vacinas, que era a única coisa que existia na época. A minha mãe me trazia em alergistas em Porto Alegre e tudo. E tinha um médico de Camaquã que ele importava essas vacinas e ele tinha autorização para prescrever e para aplicar, né? Então eu ia uma vez por semana, então eu tomei durante uns 4, 5 anos. Eu toda semana religiosamente, lá no Dr. Paulo fazer uma vacina. Então, foi bem sofrido, sabe? Essa parte, assim, da minha vida. E eu sempre pensava, nossa, não pode ser só isso, porque assim, tu vai no médico, não, é que tu nasceu, tu teve isso, a asma é crônica, né? Vai ter melhoras e pioras, mas tu nunca vai te livrar. Como E destino, né, Lu? A tua vida vai ser como se isso, fosse um né? destino, né? E tu não vai poder fazer exercício e tal. Então, aí, quando eu vim para Porto Alegre, teve o estresse de vir morar sozinha, eu vi os 17 anos para fazer vestibular, passei no vestibular, logo entrei na faculdade. Eu passei na faculdade de análise de sistemas, eu fiz análise de sistemas, né? O currículo era bem pesado, tinha cadeiras muito complicadas.
E eu não tinha tido toda a base de matemática, eu tinha que estudar por fora, então era um estresse mesmo no início, assim, né, no primeiro ano, assim. E daí eu comecei, claro, comer na rua, aquelas coisas, né? E aí, Sim, fazer o que eu não fazia antes, né, de comer, assim, mais na rua e tal. E aí, quando eu comecei a ter muito estresse, é porque eu comecei a ter de novo crises de bronquite, que já tinham estabilizado até então. E aí minha mãe conseguiu um homeopata. Naquela época já se falava homeopatia. Meu pai tinha um primo que morava no interior de Novo Hamburgo, que era um homeopata e tal. E aí ele indicou, então, uma pessoa em Porto Alegre, né, que ficaria mais fácil para mim, né? E aí eu comecei a me tratar com esse médico, e eu comecei a estudar o que era homeopatia, quem tinha, da onde ela vinha, né? E, e fui entendendo muita coisa, assim, né, que tem disponível hoje da saúde. Usei muitos anos e mais tarde eu estou mais indo para esse lado de saúde, que é o nosso sim, bem-estar, né? Acho que é sim, por aí, sim. né, Ana? Uhum. E daí eu, depois de uns anos, depois de uns 10 anos, aí depois eu fui me tratar, esse senhor, ele já era bem idoso, ele faleceu, aí eu não me identifiquei com quem ficou no lugar dele, e fiquei procurando uma pessoa, até que eu achei uma médica muito legal, e ela era, eu acho que, argentina ou chilena, não me lembro agora. E fui também muitos anos, ia lá com frequência. E até que um dia ela falou, eu disse, não sei, parece que, sabe, parece que eu estacionei, né? Eu queria mais, eu queria buscar outras coisas. Aí eu já fazia natação, aí eu fui buscando coisas, né? E daí eu fui para medicina chinesa, eu fui conhecer, estudar medicina chinesa, fiz acupuntura, usei fitoterápico, porque daí quando estabilizou o corpo, ele é muito inteligente, né? Na verdade, a gente tem sempre no corpo o que a gente chama de portas, de válvulas de escape. Então, quando o corpo ou está congestionado, está estressado, está cansado, está muito alguma coisa, ele vai buscar um caminho para fazer uma descarga. Uhum. Às vezes ele não consegue tão fácil, mas ele tenta. Uhum. Ele vai achar uma saída, ele vai achar um fluxo. Então, se a pessoa ela é alérgica, é porque o sistema imunológico dela é como se ele fosse um super radar, assim, tá sempre, né? Aqui tem alguma coisa, aqui tem alguma coisa, porque ele não reconhece tão bem algumas coisas, na verdade é isso. Então, ele está sempre muito alerta. E aí ele vai disparando alguns processos, mas que na verdade estão relacionados com um fundo lá de muita pressão, muita cobrança, ou é emocional, ou é de intoxicação alimentar, né? Mas ele vai tentando achar um caminho. Então, Uhum. primeiro, quando eu me estressava, quando eu ficava ansiosa, quando eu tinha desafios muito fortes, manifestava bronquite. Era uma válvula de escape também. Uhum. Daí, todo o trabalho que é feito vai, digamos, suavizando aquela porta de saída. Uhum. Mas o corpo, se ele enfrenta de novo um estresse, ele tem de novo um desequilíbrio forte, se ele não vai mais por aquele caminho, ele vai achar outro. E aí ele subiu, né? Porque ele saiu da falta de ar, que na verdade não é falta, é excesso. A falta de ar é um excesso. Por ansiedade, tu puxa muito ar, mas não consegue devolver Uhum. tudo. Então aquilo vai ficando uma sobrecarga. Então tudo é muito, né? Interessante isso, a E daí, falta de ar, na verdade, é um excesso de ar. É um não dar porque conta. um inalar muito maior que um exalar. Então não sai todo o gás carbônico que tem que sair, né? Tu vai ficando intoxicada. Por isso que uma pessoa numa crise muito forte pode chegar com oxigenação baixa, Uhum. né? Porque aí tem todo, claro, todo um quadro. Sim, sim. Bom, enfim. E daí, depois de tanta homeopatia, eu acho, o meu corpo começou a desencadear na faculdade, principalmente quando eu comecei a trabalhar, ficava muitas horas sentada, sob pressão, ar-condicionado muito gelado, porque na minha época era aqueles computadores ainda grandes, ou em rede, que tinham o que a gente chamava centro de processamento de dados, então ali
a temperatura era muito baixa. No inverno era ótimo, no inverno isso, mas no verão era muito frio. Então, imagina uma pessoa alérgica, né? Quem é que limpava e lavava os dutos de ar-condicionado? Ninguém. Então, chegava, dependendo do lugar, eu passava muito mal. Olha só. E aí, eu desencadeava umas crises de rinite, assim. Eu espirrava o dia inteiro, sabe? E ficava tão mal, inchava aqui, às vezes aéreas, os olhos, que meus chefes, enfim, quem estivesse trabalhando comigo, acabava, olha, tu tem que ir para casa, não dá. E aí tomava uma coisa e outra, adiantava um pouco, mas aquilo sempre tomava um remédio antialérgico que me gerava uma série de outras coisas, né? E eu não me conformava, não pode, agora que eu me livrei da É isso que eu ia te perguntar, tu sempre tinha esse ímpeto assim de tipo, não, mas espera aí, tem que ter um jeito. Assim, é como se tivesse uma caminhada, né? Tu dá um passinho, Sim. daí o negócio tá, agora eu resolvi o problema. Daí, não resolveu. Agora tu criou um desvio, digamos assim, né? Sim. E aí eu sofri durante todo o meu trabalho, assim, até um pouco antes dos 30. E aí foi que eu conheci a medicina chinesa. E aí eu fui fazer acupuntura com um médico, que hoje ainda é o nosso médico de família, que é um clínico geral, que tem a formação tanto da homeopatia quanto da medicina chinesa, ficou 4 anos na China. E aí eu usava fitoterápicos. E tinha um particular que fazia muito efeito em mim, né? E aí que eu realmente estabilizei essa questão respiratória. Eu me lembro que chegou um momento na minha vida que um dia eu acordei e eu pensei, eu estou respirando. Eu não sabia o que era respirar. E aí eu percebi quantos anos eu não respirava mais, que eu nem lembrava mais o que era, né? E aí a tua vida muda, porque tu oxigena, as coisas ficam mais fáceis. Eu sempre fiz exercício, sempre fiz natação, depois fui anos para academia, cuidava muito da alimentação mais orgânica, isso aí desde muito jovem, né? Porque eu fui criada assim, comendo fruta da horta, verdura da horta dos meus avós. Então eu tinha bastante noção assim dessas coisas todas que hoje a gente se preocupa mais, muito mais até, né? Sim. E mesmo assim, mas é difícil, né? Numa rotina de trabalho, de viagem, tu conseguir dizer que tu sempre vai comer um alimento muito saudável, às vezes não dava. E aí eu tinha que compensar com outras coisas. E não conseguia fazer os planos de academia também não eram como hoje. Não tinha as academias por dia. Tudo era muito caro, era muito complicado, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava no Rio, eu e meus colegas fomos até nesses clubes que tem toda uma infraestrutura para jogador de futebol e coisa para ver se a gente conseguia nadar uns dias, mas era tudo assim, era um absurdo, sabe? Eles queriam que a gente pagasse o mesmo se a gente ia usar, sei lá, 10%, 20%. Então a gente caminhava, corria, mas não era a mesma coisa, né? Eu gostava muito de nadar, porque a natação fez eu aprender a prestar atenção na minha respiração. Então, acho que foi isso, Ana. Assim, a partir do meu corpo, eu sempre fui me desafiando em vários momentos diferentes, né? Aquilo vinha. O que eu vejo que mudou bastante com todos esses processos que a gente faz, trabalhos vivenciais e coisas, é que quando a gente é mais jovem e tu tem uma determinada limitação que te incomoda, né? Porque tu não gostaria de ter, porque eu sempre pensava assim, poxa, podia ser saudável, né? Então, outra coisa assim, ó, eu sempre fui muito enganada, muito comilona, e daí eu não podia assim, me atirar a comer qualquer coisa na rua, sabe? Sim. Aí eu saía com meus amigos, de noite, eles comiam um X, tomavam um refri, e eu não podia fazer isso, porque se eu fizesse, eu passava muito mal, né? Então, porque eu tinha muita sensibilidade mesmo. Então, isso me incomodava pra caramba, assim, poxa, quando é que eu vou ser normal, né? Sempre nesse questionamento. Então, quando tu é mais novo, isso te incomoda por uma questão, mas que também faz tu te mexer e procurar soluções, talvez, né? Sim. Mas, assim, era um pouco mais revoltante, digamos assim, eu não encarava muito isso, né?
Mas aí, no momento em que eu comecei a estudar mais fundo, depois da medicina chinesa, e que eu comecei a ler muitos livros, assim, na área da saúde, eu comecei a ver que não é bem assim, né? Que, na verdade, o meu corpo era muito inteligente. Era não, ele é muito inteligente. E ele vai estar sempre me mostrando um excesso ou uma falta, né? Não, vamos falando assim, ele não está bem equilibrado. Então, tem um excesso disso ou uma falta daquilo que gerou esse mal-estar, né? Se eu Sim. como muito, se eu abuso na gordura, se eu abuso em comidas, eu posso ter uma alergia, eu posso ter uma diarreia, eu posso ter uma constipação. Então, são coisas bem simples que a gente pode ir explicando para as crianças, por exemplo, né? Eu vejo assim que isso é uma questão que não está arraigada na nossa cultura, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas não de uma forma externa, como a gente vê por aí hoje. A gente tem todas as soluções externas, né? O melhor cabelo, o melhor penteado, o melhor corte, a melhor pintura, a melhor sobrancelha, né? Os adereços, óculos, né? A gente é muito ligado nessa parte. Não estou desmerecendo, eu também gosto, mas o corpo fica como se ele fosse um segundo plano, né? Ou ele nem existisse, eu não entendo. Às vezes a gente realmente esquece dele. Não, e a gente fala muito isso, a gente está conversando aqui, eu me pego falando, sabe, o meu corpo como se é algo, é como se fosse separado, né? Tipo, Se o a gente for meu uma corpo, coisa, ou sei né? lá, uma entidade, o corpo é todo. Tô falando, tô me dando conta disso. O meu, nosso corpo, né? Então, Então a gente tá onde que o corpo tá andando sozinho por aí? pé tá incomodando hoje. Não, mas peraí, né? O teu pé faz parte da tua perna, tem toda uma engrenagem, né? Mas, Lu, falou em engrenagem, me quero fazer o link, assim, como é que uma analista de sistemas, né, desse meio, assim, TI, foi parar a analisar outros sistemas? A gente não falou muito, assim, como é que foi, porque daí tu foi te instigando através das tuas questões, das tuas dificuldades, né? E É, eu aí, acho quando que tu virou? Tu fez uma transição de carreira, né? E que aí, hoje tu tá tem um monte é, de coisa para tu compartilhar, assim, nesse sentido, né? E aí, como é que tu chegou nisso? que na verdade, como as minhas questões sempre fizeram eu olhar muito para a saúde, então se eu ia tomar homeopatia, eu ia estudar homeopatia. Se eu ia fazer acupuntura, eu ia estudar acupuntura, porque eu não ia ir onde eu não conhecia, não ia onde eu não tinha confiança, eu sempre fui muito questionadora. Então, depois eu fui estudar um pouco dos fitoterápicos, né? Até porque, numa época, assim, tinha muita, produto da China, pode ter veneno. Aí a minha mãe dizia, mas tu toma essas coisas, não sei o quê. Então, assim, daí tu vai, né? Sim. Até para explicar para as pessoas, aqui é o caminho certo, aqui eu não sei o quê, isso aqui aconteceu por isso, né? E então tu vai te respaldando e indo atrás dessas informações. E sempre gostei muito de saber sobre o meu corpo. Acho que isso é uma coisa que me encantou sempre, né? Eu gostava muito de biologia quando eu estava no segundo grau. Eu gostava muito de química e eu também gostava muito de física e matemática. Então, Olha só. quando eu fui fazer vestibular, a minha dúvida era: faço ciências de computação? Na fila do vestibular da URGS, a gente tinha que escolher o curso, né? Uhum. E a minha dúvida era ciências de computação ou medicina. Então, eu me inscrevi para medicina na URGS e não passei, e me inscrevi para análise de sistemas na PUC e passei no mesmo ano. Sim. E aí eu acabei, aí a minha mãe e Totalmente. meus pais disseram que pagariam a minha faculdade, e eu acabei fazendo. E para mim, hoje eu vejo assim, eu acho que não ia fazer muita diferença, tá? O que eu fiz, ia fazer, claro, aonde eu ia trabalhar, o que eu ia ganhar, sei lá, nessas situações assim. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que eu teria amor pelas duas profissões, porque eu sempre questionei muito por que as pessoas têm que escolher ser uma coisa só. Uhum. Então, desde criança eu não achava isso justo, né?
Eu achava que a gente tem várias oportunidades na vida. E quantas pessoas têm que são médicos e que eu conheço médico que foi para o direito, é excelente advogado, conheço o contrário e conhece, né? Enfim, tem inúmeras mudanças de vida que a gente... que na minha época não eram tão comuns realmente, né? Mas aí eu fiz análise de sistemas, eu gostava, mas eu sempre gostei muito da parte, digamos assim, mais de sistemas de informação. Então, eu não gostava lá daquela coisa lá, que a gente brincava, rebimboca da parafuseta lá. De computador, o código. Eu queria saber o código para entender, mas eu não queria ficar lá só desenvolvendo código. Não era a minha praia, nunca foi. Sim, e daí eu sempre questionava assim, nossa, eu acho que eu vou mudar porque nos primeiros anos a gente precisa desenvolver muito código. Não tem assim, agora tu vai ser tal coisa, né? Hoje talvez seja um pouco diferente, mas na minha época é como se a gente fosse fazendo todo um treinamento. A gente trabalhava desde o primeiro, segundo semestre, então, assim, primeiro desenvolvia muito código, depois ia fazer mais análise, depois ia para o projeto, e ia até enxergar o todo do processo. E quando isso aconteceu, eu trabalhava numa empresa que não tinha uma função só de analista de sistemas. Era programalista. Porque tinha que fazer tudo. Tinha que ir no cliente, tinha que desenhar, tinha que analisar e tinha que desenvolver. Olha só. Né? E eu questionava isso. Eu dizia, sou muito boa lá no cliente e acompanhando aqui dentro. Mas eu sou lenta para desenvolver. Eu sempre me achei lenta. Eu era muito perfeccionista. As minhas coisas não tinham muito nível. O nível de erro era baixo, mas eu demorava muito mais tempo. E realmente eu era cobrada, às vezes, mas ainda não está pronto, sabe? Isso me estressava, só que ao mesmo tempo, quando eu botava o meu chefe na parede, ou o meu gerente, e dizia, tá, então, sei lá, talvez isso não é para mim. Não, mas tu é muito boa, mas não sei o que, tu tem que fazer mais rápido. Sabe? Todo mundo tem limite, né? Eu tava assim, não, tem alguma coisa errada aí. E daí, quando a gente fez uma reestruturação na empresa, e eu fui convidada a ser sócio, eu disse, tá, agora eu só sou análise de sistemas, eu não desenvolvo mais uma linha de código, não quero saber. Quero vocês me queiram, é assim. E aí eu comecei trabalhando que realmente eu gostava, acho que por isso que daí eu fiquei tanto tempo. Né? Daí eu trabalhei muitos anos, assim, levantando processo, desenhando. Não é que eu não fosse lá, não estivesse sempre do lado de quem estava desenvolvendo, mas eu fazia toda essa ponte. E gostava muito dessa coisa, assim, de olhar como as informações fluem nas empresas. Então, aí eu trabalhei em muitos ramos de atividade diferente, em setores completamente diferentes. Inclusive na saúde, né? E daí fui para a saúde, migrei para a saúde, que foi o último, né? E aí eu me encantava muito com essa coisa, assim, e eu via que os movimentos não mudam muito, que muda o conteúdo que está ali, né? Mas que não é tão diferente assim. E aí eu fui trabalhar, daí eu parei de trabalhar, tive a minha filha, fiquei grávida, tive a minha filha, saí dessa empresa que eu era sócia, achando que eu não ia mais voltar mesmo para a área de sistemas. Tentei, fiz concurso para fazer concurso público, que não, também não acho que eu não tenho perfil, mas enfim, todo mundo insistia, eu fui lá fazer concurso. Aí era o único lugar em que eu enjoava quando eu estava grávida, era quando eu estava na aula do concurso. Olha o corpo aí, ó. Olha o corpo produzindo um enjoo num lugar específico, né? Isso. É uma pista. Minha coisa é mais esperta que o meu ego. E aí eu pensava, não acredito, eu só enjoo nessas aulas. Daí eu cheguei em casa e disse, eu já não aguento mais, eu só como uma maçã, vou para a aula e tenho que ir para o banheiro e não consigo vomitar, só tenho uma maçã, né? Aí ele falou assim, Luciane, larga esse curso aí, porque isso não é Tá, daí eu fiquei com a minha filha 2 anos e tal, com 1 ano e meio eu adaptei ela na escolinha, e aí fui fazendo toda uma... E aí eu resolvi mandar um currículo, porque eu já estava assim, quase arrancando o rejunte dos azulejos dos banheiros lá em casa. De tanto limpar. Aí eu acho melhor
arrumar uma empregada, tu vai... Teu sabático, Lu. Foi um sabático, né, Lu? Foi. Vai ser mais barato do que trocar os banheiros todo ano. E aí, tá, daí eu mandei um currículo, assim, e todo mundo dizia, nossa, depois que tu saiu dessa área, tu nunca mais consegue um emprego, demora muito, porque tu perde toda a tecnologia, realmente, não é fácil voltar. Aí eu mandei um currículo e veio uma oferta para a área da saúde, e eu entrei por um valor bem mais baixo que eu trabalhava antes, claro, né? Não tinha também como exigir muita coisa, mas enfim, eu aceitei a proposta e eles me chamaram, e como tudo na área da informática é assim, é para ontem, não é para se organizar. Eu tive que correr, fazer um monte de coisa, e fui trabalhar numa empresa da saúde. E aí eu fui conhecendo muitas pessoas, médicos, enfermeiros, né? Fui trabalhar dentro de hospital. E aí era tudo muito novo, assim, porque tinha muito conteúdo novo, né? Não era mais aquela coisa de quanto pagar, quanto toque, isso aí. Não, tinha isso também, mas tinha todo o conteúdo do próprio prontuário, né, do paciente, toda a parte de farmacologia e de todas as doenças, enfim. Então, daí eu passei 10 anos, passei mais 10 anos trabalhando nessa área, né? Mas eu já fui migrando aos poucos, na verdade, sem ter muita consciência, né? Porque daí também tinha bastante estresse, bastante desafios. Depois, essa minha empresa, ela foi estruturada, foi vendida, né, para uma multinacional. E antes dela ser vendida, nesse período, teve uns 3, 4 anos, que era a nossa transição da venda mesmo, eu acabei trabalhando em pesquisa, que a empresa era uma indústria, e tinha uma parte que era pesquisa para a FINEP, que é o financiamento federal, né? Então, ali eu já comecei a ir para uma área mais, assim, né, de saúde mesmo, bem específica, porque a gente trabalhava com equipamentos, inclusive esses respiradores, todos esses aparelhos que medem os parâmetros fisiológicos, tudo isso eu trabalhava, né? Só fazer um parênteses aqui, de vez em quando passam os aviões, eu estou perto da base aérea, de vez em quando tem cachorro latindo, né? Então, assim... Sim, a gente está em casa. Tudo isso faz parte. Então, de vez em quando eu vou silenciar aqui. Pode seguir. Estava lá estudando sobre equipamentos, né? Inclusive, os equipamentos estão falados nesse momento do planeta. Olha, Ana, isso é uma coisa que eu vou fazer um parênteses aqui. Esses dias eu me dei conta. E tudo aí a gente compreende. A gente sempre vai, não é sempre, muitas vezes a gente só vai compreender o que a vida está nos propondo, nos mostrando, as nossas experiências, muito tempo depois, né? Porque muitas vezes me questionei quando fazia trabalho nessa área. Nossa, eu estou aqui fazendo esses sistemas para pacientes muito terminais, para pacientes que não tem mais muita chance. E é tanto dinheiro envolvido, eu pensava, por que não ir lá na saúde preventiva, que é na área que eu adorava, né? Que é trabalhar com equilíbrio, não deixar a coisa chegar lá, né? Claro que tem as exceções que a gente sabe, tem os acidentes, tem as questões de doenças cardíacas que necessitam dessas intervenções e que necessitam desses aparelhos. Mas eu questionava porque na época a gente olhava a telemedicina, que o pessoal não queria saber. Eu achava assim que tinha muito dinheiro sendo colocado nisso e pouco dinheiro sendo colocado lá na ponta. E nunca imaginei, nunca eu ia conceber que um dia os ventiladores seriam usados como eles estão sendo usados hoje, né? Então, é uma coisa assim que a gente nunca sabe, né? E acabou que a minha empresa foi comprada, era uma empresa brasileira e foi comprada por uma multinacional, e o escritório ia fechar aqui, e eu já estava cansada dessa área também, eu já tinha feito curso. Sim, eu já tinha feito um curso de balanceamento energético, que é o EMF Balance Technique, eu já tinha feito a Unipaz, 2 anos de Unipaz. Eu ia te perguntar, tu fez a Unipaz Primeiro também? eu fiz a Unipaz. Ciclo transpessoal, né? A Unipaz eu fiz
eu comecei um curso, que eu não lembro mais o nome como era, aí eu não me identifiquei muito com a turma, eu achei, não, acho que esse curso não é para mim, é mais para quem tem um lado artístico desenvolver e tal. Porque tinha muita musicoterapia, muita coisa assim que eu não conseguia, não soltava, né? Imagina, mas esses temas vai parar lá no Unipaz também. Eu também me desafiei bastante, assim. E aí eu acabei encontrando um outro curso, que ele era mais holístico, de uma forma bem geral, e que é o Psicologia Transpessoal. E aí eu fui fazer e comecei a achar um outro mundo, fui estudar Jung, fui estudar budismo, fui estudar todas as técnicas que estão aí hoje, né, xamanismo, e a gente vai tendo uma vivência, uma oportunidade de vivenciar e uma oportunidade de conhecer muitas técnicas que existem e as linhas de onde as coisas vão fluindo. Mais ancestrais também, né? Assim, Isso. desde os primórdios, assim, né? Isso, a gente vai tendo todo um histórico disso, né? E dos dois lados, assim, né? Uhum. É muito bonito, né? E tem a oportunidade de conhecer pessoas bem diferentes. E eu me sentia muito em casa na Unipaz, porque lá, como a gente começou aqui, agora eu estou falando de mim, mas eu poderia estar falando de qualquer outro assunto, e talvez no final as pessoas nem soubessem quem eu sou. E lá no Unipaz tinha muito disso, porque como a gente estava indo para novas possibilidades, o que eu era ou ia deixar de ser, não era o que estava no momento rolando. Uhum. Então, o médico, o advogado, o terapeuta, o psicólogo, não sei o quê, o professor, eles ficavam stand-by, né? Sim. Então, quem estava ali era uma pessoa que tinha passado por uma situação, que queria mudar de vida, que tinha um objetivo. Sim. Então, isso foi muito lindo, assim. Aí eu comecei a ver que eu tinha possibilidade, sim, que apesar de eu já ter 30 e poucos anos na época, eu podia, sim, dar outra virada. Porque eu já tinha feito uma, né? Quando eu Sim. saí a primeira vez e voltei, eu já fiz uma virada bem grande. Sim. Já foi, né? Quase na área, assim. Da época que eu conhecia, assim, né? Mas deixa eu aproveitar o gancho, assim, que tu falou de como tu te sentia na Unipaz. Eu acho que é um pouco disso também. É legal porque tu é a primeira pessoa que eu estou recebendo aqui nesse espaço, né, que eu resolvi criar, né, de ter Uhum, essas boas conversas, mas que sim. seja um lugar assim, sabe, que a gente possa, quem vem aqui, possa ir trazendo quem é aos poucos, porque a gente não é a profissão, né, Lu? A gente tem essa mania, esse hábito de quando está num grupo novo, quando, enfim, vai falar, tem sempre uma legenda, né? Isso. Ana Uhum. Paula, coach, Ana Paula, psicopedagoga, É né? um padrão, né, que existe, Sim, assim. eu fiz essas formações, mas não é apenas as formações, não é só a Eu não sou só academia que te isso, torna né? alguém. Não, eu Quantas tenho outras vivências, né, e estudos que todas a as gente faz. vivências. Isso. E tu é uma pessoa, vou dar um spoiler aqui, eu que te conheço, né? Uma pessoa que lê muitas coisas há muito tempo, né, Lu? Então, se vai se basear só. Tem vários certificados também, mas vai além da academia, né? O que a Uhum. gente pode conhecer, o que a gente pode saber de mundo, vai muito além da academia, do certificado, né? Então, é Isso, uma coisa que eu gosto de reforçar. eu acho que aqui já dá para pegar um gancho, não falando tanto de mim agora, mas falando assim dessa questão de também do que a gente propõe aqui, né? Da gente chamar um pouco de atenção para essas questões assim de que até hoje, né? Eu estou com 52 anos e eu não vejo essa preocupação nas escolas, eu não vejo essa preocupação nas escolinhas, nas pré-escolas. Eu vejo preocupação em um monte de questões, de segurança, disso, daquele outro, daquele outro, daquele outro. Mas assim, ó, saúde, né? Que deveria ser trabalhado desde a pré-escola. As emoções, né? Assim como a gente Somos trabalha com analfabetos, né? cuidar do dentinho, a gente tem que trabalhar, que tem que cuidar do coraçãozinho, que tem que cuidar dos pensamentos, que tem que, né, que tudo isso tem que estar equilibrado. Se tem muita raiva, é muito. Não vai ser legal.
Se eu for muito bonzinho, muito ttt, tudo eu deixo, que também não vai ser legal, porque vão passar por cima de mim, porque eu vou sofrer, porque eu tenho que aprender a dar limites também. Então, isso tudo são questões que poderiam ser inseridas num, sei lá, numa matéria, numa cadeira, não sei como a gente chamaria isso, mas num Sim, segmento sim. Existem algumas chamado iniciativas, mas ainda é muito bom. saúde, né? Saúde num todo, né? Não essa saúde da doença que tem aí, porque o que a gente tem é doença, né? Eu me lembro, eu trabalhei anos na saúde e os profissionais da saúde, né, dizendo, a gente não é profissional da saúde, a gente é profissional da doença, vamos combinar, saúde é um nome bonitinho que colocaram lá, porque a pessoa já está doente, ela não Sim. está com saúde quando ela vai procurar atendimento, na maioria das vezes, né? Então, é trabalhar em cima do equilíbrio, talvez seja outra palavra, né? Equilíbrio emocional, físico, assim como a gente hoje está com a cultura, eu acho que já bastante expandida, que não tinha na minha época, com a questão da saúde do corpo, de malhar, de fazer exercício, que o sangue tem que circular, tudo muito bonito, né? Mas que também foi para um lado egóico. Né? Eu Ou malho seja, para ficar bonita, para ficar com o músculo duro, para botar uma calça colada e ficar tudo marcado. aí vai para muito, né, Lu? Vai para o Aí muito vai para também, muito. também distorce um pouco. Não que não possa, mas não é só isso. É muito mais. Não, e às vezes distorce realmente para um lado que é negativo, porque eu cansei, eu fiz 20 anos de academia, eu ia, durante 10 anos, eu e meu marido íamos religiosamente todos os dias. E a gente intercalava de natação, musculação. A gente era muito. A gente cuidava muito, porque a gente. Quem trabalha, né, em áreas que usam computador, mouse, muitos anos, a gente tem todas tendinite, todas it que a gente pode imaginar, né? Desde o dedão do pé direito até o ombro aqui em cima, até a cervical. Então a gente vai aprendendo também, né? Como é que eu vou suportar tudo isso? E o que eu vi era muita gente fazendo excesso de exercício, tomando excesso desses shakes, esses produtos Sim. que existem aí, que alguns podem ser muito bons em quantidades razoáveis, mas gente exagerando pra caramba. E, às vezes, fazendo lesões incuráveis. Né? Então, também até quanto isso é legal. Mas isso é saúde, isso é equilíbrio. Sim. Isso é conhecer o seu corpo, aprender a dar limites também, né? Então, eu acho que quando tu trabalha em parceria com o teu corpo, a vida te ensina tudo que tu precisa. Eu gosto muito de um livro do Nuno Cobra. O Nuno Cobra foi o treinador, se não me engano, me corrija se estiver errado, do Nelson Piquet. Eu acho que sim. Ou do Senna. Agora eu não sei. E ele tem um livro que ele conta a história dele. Acho que é o Semente da Vitória, não? Pode ser. E ele, é que eu li mais de um, então eu não tenho certeza qual é, tá? Mas ele é um exemplo, assim, de vida que que o corpo ensinou ele a ser humilde, ensinou ele que a vida vale a pena lutar pelas coisas, né? E ele acabou fazendo disso a profissão dele. Ele foi um dos primeiros que ficou famoso, digamos assim, nessa área, de cuidar do corpo, de preparar um atleta para sua. Um dos primeiros assim que a gente conhece mais aqui no Brasil, né? Fora também nunca pesquisei muito sobre isso. Estou falando assim que. E me tomou muito quando ele escreveu o livro dele, porque não é fácil entrar em contato com o corpo. O corpo tem uma série de coisas que a gente não gosta, né? Não é só a aparência, é também a minha capacidade respiratória, é a minha força, são várias coisas, né? É a minha libido, sei lá, é tudo. O corpo faz parte é a nossa expressão de vida, É o né? melhor exemplo de um sistema complexo. É o melhor Isso, exemplo, porque assim, cada não órgão existe tem uma nada, complexidade, né? não existe Diferente. nada mais
isso nem se fala dessa parte ainda. Isso aí Nossa. dá um capítulo, dá uma hora de... Aí tem que fazer uma série de gravidez. Mas também foi uma época que eu estudei muito sobre o corpo da mulher, sobre os meses, né? Tinha um livro que é... Daqui a pouco eu lembro, agora eu esqueci. É uma pergunta, é um livro lindo que ele vai falando todos os meses, assim. E Sim. olha, não tem pergunta que uma grávida pergunte que esse livro não responde. O que saber quando se está esperando? O que esperar quando se está esperando, não é? Ou o que saber? Não, acho que é o que saber quando se está esperando. Mas olha só, tu está falando, eu estou me dando conta, assim, que na gravidez, né, as mulheres que já estiveram grávidas, assim, muita gente escuta, eu sou uma delas, que fala que foi o período de mais plenitude. Mas também agora eu estou me dando conta, assim, está diretamente relacionado com essa consciência corporal. Porque quando a gente engravida, aí a gente desperta aquela coisa de acompanhar a barriga. E aí, assim como acompanha a barriga, acompanha os exames. Porque daí também tem que ficar cuidando do sangue. Então, começa todo um monitoramento do teu corpo por causa dessa outra vida que está vindo. E também é monitoramento da outra vida. Mas a saúde da mãe, né? Ela é, sim, o ponto mais importante. Acho que a sensibilidade na mulher, né? Mais do que talvez no homem, né? Porque esse período, ele é bem diferente. Uma coisa que a gente não tem controle, né? Sim, tem um ser crescendo dentro de ti. E tu quer estar o melhor possível para aquele ser. Sim. Então, eu lembro, por exemplo, na Lívia, que eu estava acima do peso, quando eu engravidei, eu estava acima do peso, eu engordei, foi 10 quilos no total da gestação, que é um peso razoável, assim, né? Não é muito. O Dani tinha sido 18 quilos. Então, foram 10 quilos. Eu engordei 9 da Camila. Mas eu fazia muito exercício, né? E foi um período em que eu cuidei muito da alimentação, né? Não consumia glúten, né? Não consumia muitos derivados de leite. Descobri que, inclusive, o leite não me fazia bem. Então, quantas coisas a gente pode descobrir no nosso corpo, assim, acompanhando ele mais de perto, né? Sim. Então, tu foi te instigando justamente por isso, né? Por uma complicação que tu tinha, que foi te levando e acabou sendo uma coisa natural para mim na minha vida, né? Então aí vem a questão, quando eu fiquei grávida, eu me lembro que minha mãe dizia, e agora, o que vai ser tu grávida? Ainda com falta de ar. E eu pensava assim, daí eu comecei a ler e falava sempre que a grávida tem um sistema autoimune super controlado, que na gravidez tudo fica funcionando perfeitamente. E acho que eu lia tanta coisa boa que eu não tive nada na gravidez. Nada. Assim. Até o frio, eu era muito friorenta. Na verdade, a partir da gravidez mudou bastante essa questão do calor também. Do frio e do calor, né? Eu estava muito frio. Nossa, era muito friorenta. Acho que eu tinha a pressão muito baixa. Que hoje a minha filha é assim. E com a gravidez parece que tudo se regulou, sabe? Eu não tive uma falta de ar, eu não tive uma dor de cabeça, eu não precisei tomar um remédio. Eu passei super bem, eu só tinha enjoo naquela aula lá que eu ia. Então, foi perfeito, assim, né? Ainda o meu obstetra brincava comigo, assim, porque depois que eu ganhei a Camila, eu tive alguns perrengues, assim, né? E eu tive mastite, mas eu consegui amamentar, mas eu sofri bastante, assim, né? E eu fiz um parto normal, tudo direitinho, mas ele disse assim, que até o parto foi tudo normal. Depois eu tive tudo que alguém podia ter, mas aí em mim, né? Sim. Se eu tivesse segurado tudo, assim. Sim. E algumas coisas que às vezes a gente exagera. Como eu nadava todos os dias, eu me sentia muito bem, eu nadava de manhã, e eu às vezes caminhava muito de tarde, porque eu tinha tempo, né? Fiquei sem trabalhar. E eu acho que quando a barriga estava pequena, tudo bem, mas depois, quando eu já estava maior, eu acabei exagerando, né? E aí eu tive algumas... Mas foi aquela coisa do equilíbrio também, né? Sim. Mas aí, Lu, voltando lá para a tua história, né? Então, tu começou a fazer a transpessoal lá no Unipaz, tu começou a fazer cursos, né? Te capacitar, assim, nessa área mais de desenvolvimento.
eu fiz a Unipaz pensando, estou fazendo para mim, né? E acabou que eu fui depois fazer um outro curso, que é esse de NF Balance Technique, e que eu comecei a mudar muitas coisas, assim. E daí as pessoas vão te trazendo, né? E aí depois eu fazia um trabalho de eletroacupuntura com uma fisioterapeuta, e um dia ela falou assim para mim: nossa, Lu, a gente conversava um monte e tal. Ela fez até uma especialização na China, a gente trocava muita figurinha, assim. E aí ela falou: tu conhece o José Aleixo? Eu falei: não, nunca ouvi falar dele. Ah, tu nunca ouviu falar? Te informa, vê pelo site e tal. E aí eu fui fazer o curso de José Aleixo, de florais. Né? Eu realmente, eu me apaixonei por essa área, assim, Sim. das terapias complementares. E aí tudo isso foi encaixando, as coisas foram chegando, o SUS foi incorporando também essas terapias, porque a gente se questiona muito quando a gente vai investir nesses cursos. Será que eu vou poder usar, né? Uns anos atrás tudo era muito questionado, e até conhecer o produto e saber como ele é fabricado, né? Por ser no Brasil também e tal. Conheci os florais de bar, mas eu nunca tinha, na verdade, tomado floral quando eu fui fazer o curso de floral. Hoje eu me dou conta Sim. disso. Olha que interessante. Mas eu me encantei muito assim com o conteúdo e tal, e fui fazer e uso até hoje, e tenho resultados maravilhosos, né? Tanto com a família quanto com os meus clientes. Então, e aí acabei fazendo aromaterapia também, porque aí eu fui estudar astrologia como astróloga, que é alquimista, que trabalha com florais, astrologia no sentido assim de olhar a saúde, né? Não de olhar essas coisas. Que Sim. nem o Joel Aleixo, que ele tem sei lá, uma mensagem que é assim, ó: o mapa, ele não o mapa não é adivinhatório. O mapa é divinatório, que é de divino, né? É a nossa divindade Sim. que está mostrando ali, as nossas potencialidades, o que a gente pode na vida. Então, não são possibilidades, não são adivinhações de futuro, nem, né? O futuro, às vezes, ele já está no campo, e algumas pessoas têm a sensibilidade, talvez, Sim. de pescar, mas ele sempre pode ser alterado, ele sempre pode ser, a gente não precisa aceitar as coisas como elas vêm, né? Ah, porque o fulano vai ganhar tal coisa. Tudo bem, mas eu não preciso acreditar naquilo piamente, né? Tenho outra, e tu não vai ganhar nada, por exemplo. Eu não Sim. preciso, não posso acreditar nisso, né? A Uhum. gente tem mais potencial, e acho que isso está vindo muito hoje em todas essas técnicas, e na procura das pessoas por essas aprendizagens, né? Sim. E aí tu foi te tornando, Lu, tu foi fazendo uma transição para uma atividade, então, de fazer análise do sistema humano, vamos É, dizer assim, como um todo, né? Parar para pensar. porque hoje é o que eu Ainda estudo, né? veio a SE, né? Não sei se tu quer explicar o que é. Isso, não, daí eu fui estudar um pouco de astrologia, mas para entender melhor a nomenclatura, as associações que a alquimia fazia, né? A leitura, digamos assim, do mapa para isso ser mais fluente em mim. Tive aula com a Marisa, que é uma pessoa maravilhosa, Marisa Goulart, e nesses estudos eu acabei caindo na aromaterapia e fui estudar os olhos, e uso olhos também, e é um mundo lindíssimo, maravilhoso, né? Óleos essenciais, né? De muita sensibilidade de um resultado muito eficiente, né? Muito rápido, porque o óleo hoje é usado, só fazendo um parênteses aqui, em hospitais na Inglaterra há muitos anos, existe uma faculdade na Inglaterra, né? Claro, depende da qualidade, a gente tem que ter todo esse cuidado. Aqui a gente tem que ter um filtro para todas as coisas, né? Porque é tudo muito. Sim. Tem, claro, muitos bons óleos, mas a gente tem que ter esse cuidado também. E daí eu acabei montando.
eu já tinha espaço nessa época, né? O espaço veio por um outro viés, assim. Eu nunca pensei em ter o espaço, né? Eu fui fazendo cursos e, sei lá, eu não tinha muito clareza do que eu ia fazer com tudo aquilo quando eu comecei. Sim, E aí eu fui gostando cada vez mais, e meu marido, acho que via, percebia isso, e daí, quando ele resolveu fazer a virada dele também e sair da sociedade que ele trabalhava, de uma empresa de muitos anos, ele falou, não quer, quem sabe a gente compra uma sala e daí tu pode usar, e daí tu pode dividir com alguém e tal. Então a ideia do espaço veio daí, né? Uma coisa colaborativa, assim, que se pudesse trabalhar essas terapias complementares. E aí que a gente foi montando e vamos ver agora, porque agora também vem um outro ciclo. oitavo ano agora. Oitavo ano, né, Lu? O 8º ano que tem o espaço, sim. Estação Vida, né? E aí tem a Luciane, então, que segue os estudos e aí ingressou num curso de... Mais um curso, né? De... Daí com o espaço veio algumas terapeutas que trabalhavam com a experiência somática, e eu acabei indo fazer a formação, e eu falta o último módulo, né? Que eu não sei agora se vai sair esse ano, porque está previsto para novembro. Acho que sim, acho que até lá, não para esse ano, próximo. Que daí eu sim, termino a formação também. Uhum. sim. Da experiência somática, né? Que daí É um viés muito rastrear. lindo também, né? Porque é todo um uma outra forma de olhar para o corpo, né? Mas é mais uma forma de olhar para o corpo também. E que te permite, uma condução muito bonita, assim, muito amorosa, muito, como é que eu vou dizer, de empatia, assim, né, de coerência, né, de olhar para essa questão, assim, e de se dar um tempo para aprender a perceber o seu corpo, né? Talvez eu acho que tivesse lá uns anos atrás, naquela correria, não sei se eu conseguiria fazer, né? De uma forma tão tranquila como foi. Então, assim, para mim foi um presente, porque depois de todo esse trabalho, de todos esses anos, vem a SE, né? Que é bem profundo, assim, que é essa coisa de perceber bem o corpo e poder trabalhar traumas e poder realmente ressignificar padrões. Tudo ajuda a ressignificar, né? O floral, o óleo, qualquer trabalho que se faça de vivência, de respiração, de meditação, de dança, é tudo corpo. Sim. Mas o aprendizado é o quanto a gente consegue estar presente no corpo, né? Eu estou aqui conversando com a Ana, puxando as minhas memórias para falar sobre um assunto que a gente combinou, mas eu também estou percebendo que eu estou sentada, que eu estou torta, ou que o meu pé, a perna já está incomodando, ou que eu fiquei muito tempo com a perna cruzada, que não é uma posição legal. Então, ter essa percepção, né, de como está o meu corpo, para evitar entrar tanto na emoção e no pensamento do outro. Porque muitas vezes a gente acha que é nosso, mas a gente fica naquela dúvida, né? Ai, que coisa, estou tão incomodada, mas, poxa, não me aconteceu nada, por que eu estou assim tão irritada? Não sou eu, né? Mas é por onde eu passei, é por onde com quem eu me relacionei, que me trouxe essa sensação. Então, ela não é minha, né? Ela é de um ambiente, ela é de um coletivo. E hoje, por falar em coletivo, o coletivo está nos influenciando muito. Sim, sim. Né? A gente tem que ter muito cuidado nessa percepção, porque ela é muito tênue. Tu estava falando da coisa lá da tua adolescência, né? Que tu tinha que te restringir assim com a alimentação, porque te fazia mal, então tu não te esbaldava como era da época daquela idade, né? Pegando esse gancho assim de quando a gente come muito uma coisa,
Vamos fazer uma relação agora, a mente e o corpo, né? Uhum. Quando a gente come demais, ou bebe demais, ou come uma coisa muito gordurenta, aquele órgão ali, às vezes o fígado, né? Tá mal, fica mal, passa mal, né? Dá dor de Enfim, tem uma cabeça. disposição ou tem uma ressaca, né? Isso eu tô notando assim que também acontece com a mente, quando a gente consome demais, né? E Uhum. isso vale não só para notícias ruins, mas também assim para conteúdos, né? Então aqui a gente está essa página, por exemplo, o intuito dela é poder auxiliar as pessoas, né, a separar conteúdos, né, que possam auxiliar as pessoas a manter uma lucidez, a poder entrar em contato consigo, né, e etc. Mas também demais pode não ser bom, né, porque daí a gente Uhum. fica muito no mental, Sim, né. Então, sim, mas com aí eu quero certeza. dizer também é ter um cuidado com o que a gente está se alimentando, principalmente Uhum. isso, assim. Então, Yeah. olhando para o meu dia, né? O dia tem 24 horas, mas que eu estou acordada geralmente, vamos pensar, 11 horas. Não, 12 horas. Mais. Mas, 14 horas. Vamos pensar que a gente dorme 10 horas, né? Então, ideal. Então, 16 horas acordada. sim, 16 horas. Então, vamos lá. 16 horas acordado. Nessas 16 horas, né? Como que eu tô, com o que eu tô alimentando a minha mente, né? Fora o tempo, tá, tem o tempo que eu faço as coisas, né? As coisas que eu tenho que Uhum. fazer, que eu trabalho, enfim, cuido das crianças, faço uma comida, lavo uma roupa, tá. O tempo que sobra, né? O que a Sim. gente faz, com o que a gente se alimenta. E às vezes também, assim, o som, ele pode estar a TV ligada lá na sala e eu tô na cozinha, dependendo do canal que tá, mesmo que eu não esteja prestando atenção, inconscientemente eu estou absorvendo aquilo também. Então, às vezes Claro. até isso, assim, as pessoas não se ligam muito, mas o São nosso corpo pequenas coisas. ele é muito rápido para captar as coisas e para absorver. E depois que a gente passa assim por várias vivências e passa por esses processos, consegue chegar um pouco mais perto do nosso corpo, a gente percebe Eu não quero fechar a janela, não quero fechar. Estou fugindo do sol. o quanto assim as coisas são sutis, né, Ana? Sim, Não é uma grande mudança, às vezes, que a gente precisa fazer. Às vezes é uma pequena mudança. Às vezes é um ajuste na cadeira. Às vezes é uma almofadinha. Sabe aquela coisa que a gente acha bobagem? Ai, para que isso? Ai, que besteirinha que elas estão falando. Ai, um óleozinho. Ai, um não sei o quê. Não, não é uma besteira. É uma coisa extremamente útil e importante, às vezes. Depende de cada situação, né? Mas é porque eu trabalho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar o floral para tomar? Toma de manhã e de noite. Mas lá no meu trabalho, não sei o quê, leva um óleo, leva um sprayzinho. Porque tem um que briga o dia inteiro, leva um sprayzinho. Duvido que o ambiente não mude. Então, sim. são pequenas coisas, né? São pequenos que às vezes fazem uma grande diferença na nossa vida. Uma época que eu era muito estressada, nossa, no trânsito eu era a pessoa mais maluca que pode existir. Eu sempre dirigi muito bem, eu dirijo desde os 13 anos de idade. Hoje não pode mais, né? Mas no interior podia. Sim. E, e eu era muito maluca, assim. E o trânsito me atacava muito, porque daí eu queria andar e a pessoa não andava, e aí o trânsito, cada vez mais carro e tarará. Daí um belo dia eu pensei, não, mas por favor, que isso? Eu vou para academia, eu faço exercício, eu tomo homeopatia e eu fico brigando no trânsito, né? Que coisa mais sem nexo. E foi Sim. muito difícil, não penso que foi fácil. Então daí eu consegui, assim, digamos, o start foi quando eu achei uns mantras muito bons, assim, eu fiz aula de yoga, de Hatha Yoga com um professor que tinha morado na Índia, e ele mantrava muito lindo, assim, ele tinha um vozeirão, e daí ele levava umas músicas muito bonitas também. E aí eu pegava os nomes e ia catar, né? Eu acho que uma vez ele até gravou para mim, que naquela época fez um CD, uma coisa assim, eu sei que tinha um CD, eu tinha um K e tinha um CD. Sim. Aí, enfim, e aquelas músicas
claro, elas têm uma sintonia mais uma frequência, né, mais tranquila e tal, e eu fui começar a estudar um pouco essa coisa do som e olhar também para isso, né? E realmente, assim, às vezes o que funciona para um não é o que funciona para o outro, mas para mim ajudou muito. Eu me recordo, assim, que minhas colegas às vezes pegavam carona comigo, e às vezes eu dirigia, assim, de um cliente para o outro, de uma cidade para outra, sabe? E diziam, Luciana, mas tu não dorme, sabe? Porque ela falando, não, como é que é uma música indiana, mantra, essas coisas, né? Sim, sim. E pra mim era o zen da história. Assim. Eu já não sou muito assim disso, tá? Mas isso que eu acho que é interessante e que é legal da gente trazer aqui é que cada um vai descobrir um jeito que para si vai trazer um equilíbrio, né? Que vai acalmar, que vai, por exemplo, assim, uma coisa que eu tenho feito todos os dias, né? Eu já te falei isso, vou falar aqui para você saber, é todo dia comer uma laranja no sol. Eu tenho uma laranjeira de céu aqui nos fundos. E eu estava falando isso para uma amiga minha agora, na reunião que eu estava antes, né? E a terra está dando laranja nesse momento. É a época da laranja. O que a laranja tem? Vitamina C, né? E o que a vitamina C faz pela gente? Então, assim, estou sendo obediente, né? Estava dizendo para mim, estou sendo obediente, estou fazendo o que é para fazer agora, cuidar da minha saúde, né? E a minha É o que terra, a gente pode fazer nesse meu momento de trechinho melhor. de terra, tá dando uma laranjeira cheia de laranja. Estou distribuindo laranja para todo mundo. E pegando um sol, né? Pegando um sol, então Bom. eu tiro o chinelo assim e boto o pé na grama, né? E a gente sente uma diferença quando vai para quando volta, assim. É incrível. E aí eu tenho levado as crianças junto, para a gente tomar sol, para a gente ficar junto. Então são coisas tão simples. Quem tem pátio, né? Quem não tem, cara, eu tô aqui dentro de casa agora, tem um sol entrando pela janela. Né? A gente estava na reunião ali, as gurias, e uma delas disse assim, ai, gurias, eu tô louca para tirar um cochilo aqui no sol, tá entrando um sol tão delicioso. Então, assim, tem tantas pequenas coisas que a gente pode fazer, né, para entrar em contato com esse equilíbrio do corpo, né, porque a gente sem sol, né, a gente sabe que tem muitos casos de depressão em países que tem longos invernos, né, que é difícil lidar com a falta de sol, né. Então, essa é uma das coisas, mas o teu trabalho, né, Lu, ele tem muito disso, assim, desse olhar, né? De olhar para o equilíbrio, né? O que o corpo precisa. Né? Então, essas terapias, elas acabam... Vai ter pessoas que tu atende, por exemplo, que tu não vai utilizar uma técnica, né? Não vai caber. Até uma vez tu contou, né? Tem gente que tu nem recomendou o uso de óleo, de floral, né? É que depende da pessoa. Não adianta dizer que isso aqui vai servir para todo mundo. Serve para todo mundo, mas às vezes não é o momento de todo mundo, né? Sim. Então, às vezes tu oferece, apresenta tudo, como é que funciona todo o tratamento de florais e tal, mas a pessoa não está ainda disposta ou não conectou com aquilo ainda. Sim. Vai ser muito sacrifício naquele momento. Às vezes financeiro e às vezes de esforço mesmo. Não quer mexer, não quer sentir a dor, porque não tem, né? Não tem caminhada sem dor. Um pouco, algumas coisas vêm, mas a gente também aprende a lidar com essas coisas e ver que tudo não é tão assim, né? E então, às vezes, um óleo desperta algumas coisas e traz para um outro patamar, sabe? E daqui a pouco a pessoa, agora é o momento. Ou então, não, resolvi fazer tal coisa, vou lá. Vai fazer. Porque não é uma única pessoa que vai resolver todos os nossos problemas, não é uma única técnica que, às vezes, aquela técnica ela dá um impulso, né, para uma grande virada, para uma mudança, tipo, fui lá, fiz não sei o quê, e aí já veio aquela proposta e deu tudo certo, e eu arrumei um emprego novo, estou super feliz aqui, e que ótimo foi esse. Sim, foi a técnica, foi o profissional, mas foi a pessoa que se colocou disponível, né, para aceitar aquela técnica, para usar aquilo para uma coisa boa na vida dela e para buscar uma possibilidade. Não, mas isso não é para mim, não sei o quê. Daí não adianta insistir, sabe?
Cada pessoa está pronta, e não está certo, não está errado. Às vezes só não é ainda o momento. A velocidade é diferente, os tempos Sim, são diferentes. sim. E tem muitas coisas hoje. E às vezes a pessoa, tu vê que a pessoa está trancada no sentido de não flui, ou a coisa não anda, ou faz muito tempo que está naquela situação. Então, às vezes, ela precisa de outras coisas, né? Uhum. Outra técnica. Isso que é uma coisa que me instiga, assim, a trazer, a falar, que bom tu falar isso, assim, porque eu não acredito, assim, que exista uma forma, né? Eu olho, assim, cada pessoa que se apresenta para mim, pelo menos nos atendimentos que eu faço, assim, cada pessoa tem um jeito ali que ela está funcionando, que ela está acontecendo nessa vida, né? Então, Isso. não Uhum. adianta tu chegar com uma coisa pronta, Não. né? Eu vender um programa e esse Eu tenho programa até aqui vai mudar. dificuldade. Eu tenho Eu dificuldade não nisso, consigo. Ana. E as pessoas me cobram isso, e até minha filha me cobra às vezes. Assim, por que tu não faz mais propaganda do teu trabalho? Por que tu não diz o que tu faz? Porque é muito difícil para mim colocar tudo isso. São Sim, muitas possibilidades. sim, Então, eu faço o que é possível, né, naquele momento. E talvez eu sim, até vá dizer, olha, eu não vou poder te ajudar, porque isso não é para mim, entende? E eu posso ir até aqui, ou a gente pode ir por esse caminho, mas se não for isso, eu acho melhor, quem sabe, tal coisa. Porque é o sim. que a pessoa está precisando naquele momento, não adianta. Ou ela nem precisa mais daquilo, ela já tem que ir para outra coisa. Me aconteceu assim no ano passado, foi muito interessante, assim, duas pessoas que eu tratei por um tempo, que eu fiz floral, aromaterapia, mapa, um monte de coisa, elas estão fazendo curso hoje. Uma é advogada e foi fazer curso de constelação, que eu achei maravilhoso, porque pode unir as duas coisas, né? A advocacia está aí constelando relações, constelando como é que a Flávia faz, mediação, né? E a outra agora está fazendo curso de jornalismo. Que coisa mais linda que isso? Professora, adoro que faz, tudo curso de Sim. jornalismo. Aí, se tu vai olhar na história pregressa dessa criatura, a avó, uma vez ela me chegou com um livro, a coisa mais linda, que a avó tinha todo desenhado, com todas as plantas, de todos os florais de Bach. Ela Sim, trabalhava, que era uma enfermeira. Então, sim, tá no sim. campo, tá na ancestralidade, faz parte dela também, né? É Sim, uma possibilidade? Claro que é. Por sim. que não tentar? Tu vai fazer mal para ti? Não, tu vai aprender um monte, tu vai vai usar para tua família. Se depois aquilo não vai ser um, uma renda fixa, ou a tua profissão, seja lá o que for, é porque a gente está sempre pensando na manhã, né? Aham. É o que a Lívia falou, e o futuro. Aqui, ó. A carta que veio do futuro. Para de te preocupar com o futuro É que às vezes a gente está e vive pensando o no futuro, a gente presente. não faz nada no presente. A gente não muda, a gente não decide, a gente não busca outra possibilidade, a gente não sonha, a gente não acredita, né? É. Eu ficaria a tarde toda aqui falando contigo. Mas a É, gente já gente, está acaba aqui a tempo, 1h18. é bom, né? Para hoje acho que tá bom, né? Acho que Uhum, bastante coisa, assim. foi bem E legal. eu te agradeço, assim, a tua generosidade, assim, de vir, né? Para a gente trazer essa fala. Ontem eu fiz uma postagem, não sei se tu viu, né? Eu estava falando sobre a coisa de cada vez que for vir aqui para as redes, né? Daí fiz um convite assim para as pessoas, antes de postar, se questionar, isso está a serviço do quê? Uhum, Isso ajuda? Porque como que a gente pode ajudar? Essa foi uma pergunta que tu me compartilhou, né, no começo da quarentena, assim, a pergunta que vem, como a gente pode ajudar? Às vezes a gente pode ajudar ficando quieto, a gente pode ajudar só se cuidando, já é uma grande ajuda, porque daí a gente não está precisando que outra pessoa, né, uhum, venha dar trabalho para outra pessoa, né? Então, se cuidar é uma grande ajuda, né? Fazer o que tem para agora. Então, se as crianças uhum. estão em casa, é porque agora é para olhar para as crianças.
né? E se eu tenho que trabalhar mesmo com tudo isso, então talvez seja porque eu preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo rotineiramente, né? Eu tenho uma amiga que trabalha na posto de saúde em São Leopoldo e mora em Porto Alegre. Ela pega trem todos os dias. E ela diz que é uma meditação ativa, porque ela tem que estar o tempo todo prestando atenção para não coçar o olho, aonde ela encosta, passa álcool e sai, passa álcool de novo e olha para as pessoas e vê se a máscara está bem colocada. Então, assim, é o aprendizado para ela nesse momento, né? Então, como que a vida pode acontecer um pouco melhor quando a gente vai aceitando, né? O que está se apresentando. Lutar contra não funciona. Então, até já funcionou, mas não funciona mais. Não adianta, é um desgaste e acaba que uma hora vai acontecer. Então, olha quanto tempo levou aí para o país acreditar, né, em algumas coisas. E tem uns que ainda duvidam. Sim. E na verdade, os resultados estão aí, né? Lu, te agradeço, então. Agradeço quem estava aqui ao vivo. Não sei se a gente tinha, como eu disse no começo, né? Aqui no Face a gente não vê assim, é muito quem entra, quem sai. Eu vi que circularam pessoas aqui enquanto a gente estava. Vai ficar gravado aqui à disposição. E te agradeço. Quem sabe a gente volta outro dia para falar de outro tema. Vamos ver como é que a coisa vai se organizando. Tá bom, Lu? Beijo para ti. Obrigada, tá? Obrigada aí para vocês que nos assistiram. Eu que agradeço.